Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o caso. Meu nome é professor Bigatão e vamos continuar nosso curso de Química Orgânica. Hoje aprenderemos duas coisas, duas classificações. Classificação dos carbonos em uma cadeia carbônica e também a classificação das cadeias carbônicas propriamente ditas. Muito bem. Você vai classificar o carbono em uma cadeia carbônica, como a gente viu na aula passada, os átomos de carbono ligam-se entre si formando cadeias. Você vai classificar esses carbonos de acordo com a quantidade de carbonos aos quais esse está ligado. Pareceu estranho? Vamos colocar as 4 classificações e a gente pratica. Vamos lá então. Carbono pode ser o carbono primário. Carbono primário é aquele que está ligado a um outro átomo de carbono. Ou nenhum outro átomo de carbono também. Se ele não estiver ligado a nenhum outro átomo de carbono, ele vai ser um carbono primário. Pode ser primário, ele pode ser secundário. Carbono secundário é aquele que vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono. Ele pode ser primário, secundário, pode ser também terciário. O átomo de carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono em uma cadeia. Pode ser primário, secundário, terciário e, finalmente, pode ser quaternário. Carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Dá para ser pentenário? Acho que não, se o átomo de carbono faz 4 ligações químicas, ele não vai poder estar ligado a 5 outros átomos de carbono. Tudo bem? Praticar para assimilar? Vamos lá? Então aqui está um exemplo. Vamos classificar cada um dos átomos de carbono como primário, secundário, terciário ou quaternário. Preparados? Vamos lá então. Primeiro carbono, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? 1, mas ele está fazendo uma dupla, professor, e aí? Não interessa. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? 1. Tanto faz ser simples, dupla, tripla ou quádrupla ele não faz. O máximo é tripla ligação. Então esse carbono ele é primário. Ele está ligado a um outro átomo de carbono, tanto faz ser com ligação simples, dupla ou tripla. Tudo bem? Esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono, ele é secundário. Esse carbono de cima, ele está ligado a um outro átomo de carbono primário. Então vamos colocar a letra P, S, Q, T ou Q, ok? Esse carbono está ligado a um outro átomo de carbono, também é primário. E esse carbono do meio, esse carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono. Um à direita, um à esquerda, um acima e um abaixo. Ele é um carbono quaternário. E esse aqui? Esse aqui está entre 2 outros átomos de carbono, é secundário. Esse aqui está ligado a outros 3 átomos de carbono, ele vai ser terciário. Esse átomo de carbono de baixo está ligado a um átomo acima, ele vai ser primário. E esse aqui está entre 2 átomos de carbono, é secundário. Opa, cuidado. Aqui temos um átomo de oxigênio, cuidado. Se temos um átomo de oxigênio, esse átomo de carbono está ligado a quantos outros átomos de carbono? Somente um. Aquilo lá não é um carbono. Então ele é um carbono primário. Cuidado. Tudo bem, meu camarada? E esse carbono da ponta, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Nenhum. Nenhum também você vai chamar de carbono primário. Vamos aproveitar, já temos aqui um composto como exemplo. Vamos aprender a calcular a fórmula molecular de um composto, tá? Essa forma, você observa cada carbono, cada hidrogênio e as ligações, é chamada fórmula estrutural. Anota aí, fórmula estrutural. A fórmula molecular, o que vai ser? Vai ser a quantidade de cada um dos elementos que eu tenho. Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Qual é a fórmula estrutural da água? Um oxigênio ligado a 2 hidrogênios por ligações simples e um ângulo de 104 graus aproximadamente. Muito bem. Qual vai ser a fórmula molecular aqui? Eu vou ter que contar quantos hidrogênios, quantos carbonos e quantos oxigênios eu tenho. Sempre num composto orgânico começa pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então a fórmula molecular vai ser C10. Quantos hidrogênios eu tenho? Só somar todos os hidrogênios que eu tenho para essa molécula. 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, com mais 6, 20. C10
H20. Depois dos carbonos e dos hidrogênios, você vai colocar os outros elementos. Nesse caso, só tem o oxigênio e só tem um oxigênio, então a fórmula molecular desse composto vai ser C10H20O. A gente vai aproveitar esse exemplo para fazer a classificação agora, não mais dos carbonos, mas das cadeias carbônicas, que eu vou apresentar para vocês agora. É possível no dia a dia a gente classificar uma pessoa de acordo com as escolhas dela, né? Por exemplo, você pode perguntar para a pessoa, que time você torce? A pessoa vai falar, eu torço pro São Paulo, pro Corinthians, pro Juventus, pro Mirassol, que é o meu time, né? Aí você vai falar, tá bom, então você é torcedor do, sei lá, Corinthians. Você mora aonde? Zona Norte, Sul, Leste ou Oeste? Eu moro Zona Oeste, ok. Você é corintiano da Zona Oeste. Você é homem ou mulher? Enfim, você pode classificar as pessoas de diferentes formas, é ou não é verdade? Assim, dessa forma, você também pode classificar cadeias carbônicas. E são 4 formas na qual você vai classificar essa cadeia carbônica. Você vai classificar essa cadeia carbônica como cadeia aberta. Sinônimo para cadeia aberta, cadeia acíclica. Ou cadeia fechada. Cadeia fechada, sinônimo vai ser cadeia cíclica. Muito bem. Além disso, você pode classificar essa cadeia como saturada ou insaturada. Muito bem. Além disso, você pode classificar essa cadeia como normal ou ramificada. E por último, você pode classificar essa cadeia como cadeia homogênea ou heterogênea. Então nós vamos pegar esse exemplo e classificar de acordo com esses 4 diferentes itens. Vamos ver? Então tá aqui, vamos fazer para essa molécula, vamos classificar de acordo com esses 4 itens. Muito bem, essa cadeia ela pode ser aberta ou fechada. E aí, ela é aberta ou fechada? Ela vai ser fechada quando se fechar um ciclo. Cadeia cíclica. Essa cadeia não tem nenhum ciclo fechado. Ela é uma cadeia chamada cadeia aberta. Muito bem. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Professor, você não falou que é uma cadeia saturada ou insaturada. Eu vou falar agora. Cadeia insaturada é a cadeia que vai apresentar duplas ou triplas ligações. Dupla ou tripla, você vai chamar isso de insaturação. Se tiver uma insaturação, a cadeia é insaturada. Atenção, insaturação vai ser quando tiver duplas ou triplas entre átomos de carbono. Se tiver uma dupla ou tripla com outro átomo, não é insaturação. Tem que ser entre átomos de carbono, tudo bem? Tem alguma dupla ou tripla entre átomos de carbono? Tem aqui, ó. Olha uma dupla aqui. Portanto, essa cadeia vai ser uma cadeia chamada cadeia insaturada. Essa cadeia é normal ou ramificada? O que é uma cadeia ramificada? Cadeia ramificada é aquela que você vai seguindo na cadeia até que você tem uma ramificação. Como se fosse numa estrada. Você está numa estrada, você tem uma bifurcação, uma ramificação da estrada. Ou você vai para Barretos, ou você vai para Taquaritinga. Isso é uma ramificação. Estou seguindo na cadeia. Quando eu chegar nesse carbono, ou eu continuo reto, ou eu subo, ou eu desço. Isso é uma ramificação, característica então de cadeia ramificada. Essa cadeia vai ser ramificada. E por último, ela vai ser uma cadeia homogênea ou heterogênea. Prefixo homo quer dizer o quê? Igual, né? Se é uma cadeia carbônica que só tem átomos de carbono dentro da cadeia, essa vai ser homogênea. Cadeia heterogênea é quando tiver um átomo diferente. Hétero quer dizer diferente. Tem um átomo diferente no meio da cadeia. É o caso? Sim, é o caso. Olha aqui, ó. Esse oxigênio está entre 2 átomos de carbono. Está no meio da cadeia carbônica. Se ele está no meio da cadeia carbônica, essa cadeia vai ser uma cadeia heterogênea. E esse átomo, você vai chamar ele de heteroátomo.
Detalhe, se esse oxigênio estivesse fora da cadeia carbônica, essa cadeia seria uma cadeia homogênea, tudo bem? Para ser heterogênea, eu tenho que ter um átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Se ele estiver fora, a cadeia é homogênea. Para finalizar a aula de hoje, dá uma olhadinha nessa estrutura aqui. Essa estrutura seria uma estrutura aberta ou fechada? Bom, se você está dizendo que essa estrutura é aberta, você está com algum problema, né? Aberta não vai ser de jeito nenhum. Mas ela é fechada? Ela é fechada. Mas ela é classificada como uma cadeia fechada? Não. Essa cadeia não vai ser chamada nem cadeia aberta, nem cadeia fechada. Essa cadeia vai ser chamada cadeia aromática. Essa cadeia vai ser cadeia aromática. Então, para ser uma cadeia aromática, eu tenho que ter 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e duplas alternadas, ou anota esse nomezinho importante, duplas conjugadas. Toda vez que eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples, isso chama-se duplas conjugadas. E esse anel chamado anel aromático, ele apresenta duplas conjugadas. Faz sentido? Olha lá, 3 duplas. 3 ligações duplas em um anel de 6 carbonos. Muito bem, essa cadeia vai ser chamada cadeia aromática. O que não é aromático é chamada de cadeia alifática. Cadeia aromática, diferente de cadeia alifática. Alguns autores consideram cadeia alifática como sinônimo de cadeia aberta, outros falam que alifática é o contrário de aromática. O que não for aromático é alifático. Tudo bem? Então tá aqui, ó, 6 carbonos, duplas alternadas. Mas por que ela não é conhecida como cadeia fechada? O que ela tem de tão especial? Dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Tudo bem? Dê uma olhadinha? 6 carbonos, duplas alternadas. O que é essa dupla ligação? O que seria essa segunda ligação? Também chamada ligação pi. Mas de uma forma mais simples. O que seria essa segunda ligação? Uma ligação covalente, 2 elétrons sendo compartilhados, 1 elétron de cada carbono aqui. Tudo bem ou não? 2, 4, 6 elétrons. Esses 6 elétrons, eles não vão ficar presos aqui. Quando eu tenho uma cadeia aromática, eles ficam trocando de posição, eles ficam como se estivessem rodando ao redor do anel. Esse fenômeno é chamado fenômeno da ressonância. Fenômeno da ressonância presente no anel aromático. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Se essas duplas estão trocando de lugar, em um determinado momento eu posso pegar esse anel aromático, bater uma foto, ele vai estar desta forma. Se eu bater uma foto seguinte, ele pode estar desta forma. Tá vendo que aqui eu troquei as duplas de lugar? Sim, como elas estão trocando de lugar essas duplas, eu posso representar esse anel dessa forma, dessa, ou com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio quer dizer o quê? O fenômeno da ressonância. Essa bolinha quer dizer o quê? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Duplas alternadas, duplas conjugadas. Tudo bem? Esse anel já tem um nome. Próxima aula a gente vai ver nomenclatura de compostos orgânicos. Mas uma estrutura ou outra foge à regra. Ela tem um nome especial de tão importante que ela é. Essa molécula é a molécula chamada molécula do benzeno. Tudo bem? Para encerrar, um bônus para você. Benzeno, um anel aromático. Quando eu tenho 2 anéis aromáticos fundidos, o nome dessa estrutura vai ser naftaleno. Naftaleno, professor, já ouvi falar nesse nome. Já ouvi falar na naftalina. Exatamente, a naftalina é composta por naftaleno. Espero que tenha gostado. Na próxima aula veremos nomenclatura dos compostos orgânicos. Até mais!